Meu nome é Alex Edson. Hoje é uma pré-estreia do nosso podcast Pode Vender Mais. Dizem que toda pré-estreia ela gera um frio na barriga. Eu prefiro dizer que ela gera um calor no coração. Um calor de uma realização, de um sonho, né? De um projeto desafiador. Mas o que são desafios para quem vive isso diariamente? O meu primeiro desafio já começou na chegada. Eu tive que deixar lá fora o Alex vendedor. O Alex que acorda todos os dias motivado para entregar o melhor, para buscar o resultado, que trabalha incessantemente pela satisfação dos clientes. Mas aqui o Alex Edson será o apresentador. E como apresentador nesse projeto, eu não poderia construir algo tão grandioso, tão importante e vital para a realização de um sonho se eu não tivesse pessoas capazes para junto comigo tocar esse projeto. Então, eu tenho a honra de apresentar duas pessoas que são de extrema importância para a criação e a formatação do projeto e que vão dar sequência juntamente comigo a esse projeto maravilhoso que é o Pode Vender Mais, que é um podcast que vai falar de vendas, que vai falar nos olhos do vendedor, que vai trazer soluções que são apresentadas diariamente, o que eu posso dizer que são nos bastidores, visto que é uma relação entre vendedor e cliente, mas que a partir de agora, com esse podcast, vai poder ser visto por inúmeras pessoas que não só estão ligadas, como têm pretensão de entrar e que de alguma forma, né, acabam, mesmo na relação de consumo, sendo consumidor, vivenciando o que é essa arte tão maravilhosa que é vender. E eu aproveito essa oportunidade aqui para apresentar primeiramente o Délio. O Délio ele cuida da nossa parte de marketing. O Délio é quem produziu essa arte linda, maravilhosa, essa vinheta, todo esse carinho, essa preocupação em relação a identificar essa arte que tem muito a ver comigo. Eu que, para quem não sabe, sou ligado à área de equipamentos, né? Eu tenho 20 anos que eu trabalho ligado à área de equipamentos, máquinas de construção, mas eu já adianto que o podcast não é só sobre máquinas de construção. O podcast é sobre vendas, é sobre vendedores, ele é multissegmento, né? Ele vai abranger todas as atividades ligadas a vendas, então sem distinção, né? Numa linguagem simples, comum, na realidade do dia a dia do que é ser vendedor, né? Dessa profissão que eu não me canso de enaltecer, né? Que eu tenho amor, paixão e grande vitalidade em vivenciar isso diariamente, né? Eu costumo dizer que é um dom que Deus me deu e que eu estou tendo a oportunidade agora, no papel de apresentador, obviamente, de fazer parte desse projeto grandioso. Délio, meu amigo, muito obrigado. Gostaria que você deixasse a sua mensagem aqui, e a palavra está contigo, meu amigo. Muito boa noite para todos vocês que estão aí assistindo. Rapaz, esse papel aqui que a gente formou essa equipe, caramba, foi uma coisa desafiadora, porque tem poucos dias que a gente se encontrou, conversou, colocou tudo no papel, e aí dá para fazer, não dá para fazer, já para quando? Já tinha data já certa, já me chegou com data, eu falei, bora, eu aceito o desafio. Então, foi uma coisa atrás da outra acontecendo e tudo casando, tudo dando certo, tudo fluindo. Então, quando as coisas acontecem dessa maneira, então é porque já deu certo, né? Então, nós estamos aqui hoje realizando esse projeto que em pouco tempo que a gente conseguiu unir essa energia positiva para colocar para frente. Eu fico muito grato, eu reforço o meu agradecimento porque a sua chegada agregou muito, e assim, esse envolvimento, essa dinâmica, essa dedicação, esse afinco que você demonstrou desde o início é muito gratificante. Isso me motiva ainda mais a estar aqui e entregar o meu melhor. Então eu reforço o meu agradecimento a você de todo o meu coração. Eu tenho certeza que nós iremos viver inúmeras experiências aqui e a sua colaboração ela é de grande valia para que isso realmente se torne grandioso, que é o objetivo, né? E eu aproveito aqui para apresentar uma pessoa que é uma amiga, uma pessoa de muitos anos, que eu sempre nutri uma grande admiração, conheci ela, né? Na minha relação de vendas, na verdade, né? Através de um cliente meu, né? Eu tive a oportunidade de conhecer e assim, a gente sempre tinha a oportunidade de se encontrar, de conversar e ela sempre falava com muito respeito e admiração em relação à forma com que eu conduzo uma relação comercial,
Porque a venda não é só o resultado. O resultado é a última etapa de todo um processo que decorre desde o início, da abordagem, do entendimento, da empatia, da reciprocidade. Cada venda ela tem uma história. Então, assim, eu guardo cada história dessa não só como experiência, mas como uma lembrança, uma gratidão a Deus por ter me permitido entender. Né? Acho que cada cliente ele tem um idioma diferente. Então, você ter esse feeling, essa percepção de entender o idioma, de captar a necessidade dele, isso é de grande valor. E a Paula, a gente teve muitas conversas relacionadas a isso e ela foi a primeira pessoa, obviamente, que eu pensei quando veio esse projeto aí do Pode Vender Mais, né? Ainda é um podcast, não tinha um nome, e a gente se encontrou no café e quando eu falei, ela abraçou e ela se dedicou, ela mesmo com as atividades dela, ela procurou dedicar tempo, energia. Então, Paula, meu muito obrigado, uma gratidão que eu tenho por você, admiração que só cresce. E fico muito feliz e honrado de dividir, né? A Paula ela vai conduzir também juntamente comigo. Ela vai ter um quadro, ela já apresentou um quadro aqui, ela vai seguir apresentando. E eu fico muito orgulhoso, né, de ter uma profissional, uma pessoa de entrega, de valia tão grande. Então, minha gratidão, né? Gostaria de que você desse a honra de falar um pouco assim, por que você aceitou esse desafio que te levou a estar aqui na bancada aqui comigo. Desde já me sinto honrada e agradecida por ter vocês dois aqui nesse projeto. Eu sou Paula Santos, consultora financeira. Eu sou formada em administração, com pós-graduação em gestão empresarial e hoje o meu trabalho é fazer justamente essa construção da gestão mesmo financeira em empresas, né? E eu gosto muito dos desafios dos pequenos empresários, aqueles que estão saindo de uma etapa passando para uma maior nessa elevação, porque precisa justamente de pessoas para poder estar levando, né, esse crescimento. E aí, quando você veio com essa ideia do podcast para falar sobre vendas, esse rapaz é sensacional, porque vendas, todos nós estamos nos vendendo a todo momento. A todo momento, desde a hora que a gente se acorda até a hora de dormir, nós estamos nos vendendo. E não importa o que seja, em qual área seja. Mas também é um grande vilão de muitas pessoas, né? A questão de vendas. Quantas pessoas você já deve ter ouvido falar: eu tenho medo de vendas, eu tenho medo de vender, eu não sei vender. Vender não é comigo. Ou achar que não deu certo em nada, então você é vendedor, né? Tem muito essa questão. E quando o Alex chegou para mim para falar sobre o podcast, disse, pronto, vai ser uma ótima oportunidade de a gente poder explanar, de a gente poder desmistificar essa questão das vendas, de achar que a venda é só para fulano, só para cicrano. Não, a venda é para todo mundo, a todo momento nós estamos vendendo. E cada venda é única. O que eu preciso entender mais e o que eu vejo mais é que no momento que eu estou vendendo ali o meu serviço, eu estou levando uma solução para o meu cliente. Então, só lembrando disso, né? Vender, então eu vou levar solução para o meu cliente. Eu na minha área financeira, né? Você dentro das suas máquinas, Délio aí na área do marketing. E quando nós sentamos ali há cerca de 20 dias atrás, naquele café, apenas 20 dias, viu, gente? Foi em tempo recorde, isso aqui. Há 20 dias atrás, naquele café. E você disse, Paula, estou com esse projeto, preciso de você. Eu disse, não, duas coisas que vieram na minha cabeça. A gente precisa de uma pessoa do marketing, e eu já tenho essa pessoa, eu tenho certeza que você vai se conectar, e foi uma conexão super genial, vocês dois. Foi assim, casou mesmo, foi perfeito. E a questão do jurídico, quando eu disse, não, eu vou cuidar de toda a parte das finanças, não se preocupe, mas a gente precisa ter um resguardo, né, juridicamente, e precisa de uma pessoa do marketing. E foi a pessoa certa, Délio, que ele entendeu tudo o que nós conversamos, alinhamos, ele conseguiu entender e desenvolver toda a identidade visual do projeto. E assim, eu estou muito feliz por estar aqui, né, por ter esse quadro, por você também estar me dando essa oportunidade, esse espaço de falar sobre finanças. E eu gosto muito de falar que finanças não é simplesmente apenas o dinheiro.
mas sim o comportamento. É a forma como a gente lidar com o dinheiro. E ter esse quadro aqui dentro e eu poder falar sobre isso, eu tenho certeza que vai ser sensacional. Que através de cada entrega que a gente fizer, cada convidado que aqui vier, nós vamos ter a oportunidade de estar conduzindo empresários, conduzindo vendedores, de estar levando soluções para outras pessoas. O nosso objetivo maior também aqui dentro do Pode Vender Mais é poder transformar a vida das pessoas, desses empresários, desses vendedores, das pessoas que estarão nos acompanhando aqui no dia a dia. Então, é só gratidão e eu sempre peço direção divina para que ele nos dê sabedoria para que a gente possa conduzir da melhor forma possível. Ô, Paulão, eu quero pegar a sua deixa quando você falou que cada venda há uma estratégia. Então, quando a gente já fala de estratégia, já tem um marketing. Você mesmo falou, desde quando a gente acorda, a gente já está se vendendo. Como é que a gente se vende? E o vendedor, ele precisa o quê? Andar alinhado, com a roupa bonita, formal, depender do lugar que ele vai, o ambiente que ele vai. Então, para ele conseguir aquela venda, o marketing pessoal anda junto. Então, marketing e venda é uma coisa que desde quando eu trabalho, há muitos anos atrás, eu digo, tem que andar junto. Porque se não andar junto, algo não funciona. Sim. Entendeu? Perfeito. E como você vê, tipo, a gente veio para esse projeto daqui com o marketing, falar sobre vendas e você vai ver como vai decolar. Sim. Entendeu? Vai. A venda é uma solução. E essa solução, ela nos uniu. Nos uniu como profissionais e comercialmente é dessa forma mesmo, Délio, que funciona. O marketing ele está ligado diretamente a vendas, assim como a finanças. O cliente hoje, ele quer uma solução e assim, a solução ela tem que atender a sua necessidade de uma forma que ele se sinta confortável. Porque trata-se de um acordo de expectativas. E uma expectativa ela é acordada se ambos os lados não entregam o melhor de si. O cliente em propor a sua necessidade e o vendedor em entregar a solução. E para a gente poder conseguir esse objetivo, a gente precisa traçar uma estratégia. Exatamente. Tanto da parte financeira, tanto da parte de vendas, tanto da parte de marketing. Aí tudo é uma união. Pronto. Exato, é um casamento, né? Pronto. Quando eu abordo muito essa questão do dia a dia, porque eu, com tantos anos de estrada, eu posso afirmar para vocês, não se trata de vender mais, se trata de participar mais. Para você ter um resultado, muitas vezes você tem que perder inúmeros negócios, né? O percentual da vitória, ele muitas vezes é menor do que a derrota, mas ainda assim ele vai gerar uma satisfação, porque você entregou o seu melhor, né? Então, no meu dia a dia, eu às vezes participo num mês em torno de 30, 40 negócios, para ter aí uma taxa de fechamento de 5, 6 máquinas. Então, assim, volume de participação, e aí você perde muito mais do que você ganha, mas você aprende muito, você agrega muito, e aí você evolui como profissional, você consegue manter a sua motivação, porque o fato, muitas vezes, você ter uma oportunidade de apresentar uma solução, ainda que não seja a solução ideal na visão do cliente, você esteve ali, você entendeu, você entregou o melhor de si. E isso deve ser levado em consideração, e eu que vivencio isso e acompanho inúmeros profissionais de vendas, sei o quão difícil é, o quão desafiador é, né? E isso me faz assim, um amante desse negócio, né? Eu costumo dizer que assim, a formação do vendedor é inversa, né? Ele se forma já na profissão, né? Ele não vai conseguir se preparar para ser vendedor, ele vai ter que vivenciar na prática o que é ser vendedor. Com o tempo. Leva tempo. Não basta você ler livro, estudar, você tem que estar vivenciando, você tem que ir para a rua, você tem que vivenciar aquilo ali, tem que ter aquela experiência. Daí então você vai ter a certeza de que como você está se tornando um vendedor. E o Pode Vender Mais traz justamente essa experiência, essa expertise de Alex de mais 20 anos de vendas aí, né? Conduzindo. E o que eu achei bem bacana é justamente isso. A democracia que vai existir aqui dentro, né, do programa, e a gente vai ter a oportunidade de estar acompanhando de pessoas que estão nesse ramo há muito tempo.
que tem toda a experiência. Então, assim, será um programa incrível e você que vai estar nos assistindo, nos acompanhando, pega lá papel, caneta, porque vai tomando os insights, pegando os insights para colocar em prática. E eu estou bastante ansioso para escutar de outros vendedores a sua forma de trabalhar, porque eu sei que dali eu vou aprender cada detalhezinho importante que eu vou levar comigo para minha vida. Isso. E eu posso vender mais, tanto no YouTube quanto os cortes que vai ter no Instagram, no TikTok. Vai ter esses cortes, o segredo dos vendedores, que vai ser postado. Perfeito. Sim. Eu vou fazer até um plágio aqui. Aqui vai ser o canal do Mr. M dos vendedores. Aqui as eventualmente mágicas serão reveladas aqui. Aqui ele vai ter a oportunidade de falar. O segredo da galera vai ser revelado. Porque cada venda é uma história. A gente vai colocar, eu não vou aprofundar muito, vou deixar um pouco aí sobre suspense, mas vão ter situações que nós vamos colocar aqui do dia a dia e que ele vai, obviamente, apresentar, os convidados vão apresentar soluções, e isso com certeza é de uma forma inovadora, né? Eu que procuro sempre acompanhar alguns podcasts, tentando absorver alguma coisa de vendas, eu não tive a oportunidade de ver o que nós estamos nos propondo a fazer e entregar aqui. Então eu estou muito motivado, como eu falei, estou muito feliz, é uma realização. Eu até no caminho para cá eu pensei assim, caramba, eu já tenho tanta atividade, vou agregar mais uma. Falar de vendas para mim é algo incansável, né? Então imagine partilhar a vivência de vendas com outros profissionais aqui, né? Ter a oportunidade de viver essa realidade do dia a dia com outros colegas aqui. Mesmo na qualidade de apresentador, eu vou ter a oportunidade de vivenciar isso. E as pessoas que vão assistir, eu convido desde já, acho que é uma oportunidade. Cada programa vai ser especial, vai ser diferente, a gente vai trabalhar muito isso. Aqui não tem monotonia, aqui vai ser uma coisa dinâmica, certo? Bem legal, como o Délio falou, nós vamos produzir cortes interessantes que vão agregar bastante. E é isso, reforçar meu agradecimento e vamos em frente, como a Paula falou, agradecer a Deus aí pela oportunidade de estar aqui e assumir o compromisso de entregar o melhor. Que até agora eu só tenho visto isso da parte de vocês, da minha também. E esse pode vender mais e vai longe. Eu tenho certeza disso. E Alex, só completando um pouquinho que não vai ser só só os vendedores estarão aqui. Não é só isso, né? Mas será um movimento de pessoas que estarão profissionais que também estarão entregando um pouco do seu dia a dia. Então, pode vir médicos, qualquer outro profissional, né? A gente vai estar aí fazendo essa seleção para trazer, porque vai ser um momento também, um canal também de conhecimento, como nós fizemos com a doutora Daniele, que trouxe conhecimento sobre compliance. Então, a gente vai ter a oportunidade também de estar adquirindo conhecimento com vários outros profissionais, porque talvez quem está acompanhando fique, mas é só vendas, só vendas. Vendas é o canal para tudo, mas nós teremos aqui grandes convidados, né, grandes nomes que também trarão para a gente essa questão do conhecimento, tá agregando mais conhecimento e valor para o nosso podcast. Eu quero fazer um convite para essa galera que está aí assistindo a gente, que dia 11 de setembro vai dar o início aqui ao podcast. E não perca, porque aqui vai ser revelado os segredos das vendas. Mas vamos trazer histórias de pessoas que obtiveram sucesso, que vivenciaram inúmeras experiências. Vamos ter também profissionais, como a Paula falou, eu volto a reforçar, que vão agregar bastante com as suas soluções, com informações, enfim, impactante. Essa data às 19 horas, faltou esse detalhe, às 19 horas. Conto com a presença de vocês. Consuma esse conteúdo porque vai ser de extremo valor para todos que vão ter a oportunidade de vivenciar a realidade dos vendedores. É sobre isso, principalmente, tá? Conto com a presença de vocês. Com certeza. Ô Alex, já tem os convidados do primeiro podcast? Eu já tenho, mas na verdade eu estou só formatando as datas, mas eu já tenho o quadro para 2 programas, mas vida de vendedor assim, Délio. A programação ela acaba ficando um pouco em cima e eu não vou poder revelar nesse momento, mas eu já tenho sim as 2 pessoas que vão participar e também na próxima edição, que são a cada 15 dias esse quadro, né?
Então, vamos ter, ao todo são 3 quadros o programa, como eu disse, eu vou manter um certo suspense, mas vamos soltar essas informações na semana. Mas vão ser 3 quadros, a Paula apresenta 1, eu vou apresentar 2, mas vocês vão gostar bastante. Eu já estou tão ansioso porque eu queria saber qual área de vendas vai ser o convidado que vai vir para cá. Eu vou dar esse spoiler, Bom, nada mais justo aí de começar o Pode Vender Mais com o segmento que nós comumente chamamos de linha amarela, que é o segmento de construção, justamente o segmento a qual eu faço parte. Então, assim, o start inicial será com esse segmento, mas nós vamos seguir um fluxo e vamos vai ser todas as áreas de vendas que abrange, né? Todas as áreas de venda, todos os profissionais de vendas vão ser convidados. Vendedores já de tem carro, viu? vendedores de moto, Tudo, vendedores de já tem um lojista. da área têxtil e variedades. Então, bares e restaurantes, os vendedores do varejo, aqueles que ficam ali na porta de loja. Todo profissional que está ali, que na área de luta vendas, diariamente na área de vendas para prover o seu sustento, vai ter a oportunidade de estar aqui. Então, isso aí. aqui, como o Paula falou, vai ser um programa democrático. E segredos serão revelados, né, Délio? É isso que eu tô esperando. Doido para consumir esse conteúdo, né? Ah, com certeza. E eu vou fazer parte dele aqui todas as quintas. Todas as quintas, fé em Deus, estarei presente aqui e vai ser um momento especial. É aprendizado. Às vezes a gente observa tudo que a gente percorreu e a gente olha assim e fica, será que eu já passei da metade da ponte? Né? A gente sempre referencia como ponte, mas independente da trajetória que você percorreu, a importância que você adquiriu durante toda essa passagem, você se sente motivado para aprender cada vez mais, porque aqueles que realmente vivem isso diariamente são movidos por amor, né? A motivação ela te mantém ali até certo ponto, mas você precisa do algo mais, né? O algo mais eu digo de todo o coração, é o amor. Eu tenho muito amor, eu tenho muito orgulho de dizer que vender para mim é uma missão. Eu até brinco na empresa, né? Eu sou CLT, aí vai lá, tem o que? Consultor. Eu falei, mas não sou consultor, eu sou um missionário. Esse negócio para mim é uma missão, né? Eu tenho, todos os dias, eu tenho que estar no mínimo 1% melhor. O Alex do amanhã, ele não pode em momento algum ser igual ao Alex de hoje, né? O que mudou para mim durante todos esses anos vendendo é só a maturidade ao longo dos anos, mas a vontade de aprender, de evoluir, de entender cada vez mais, né, essa realidade de vendas, tanto que eu vejo o Pode Vender Mais como um aprendizado também muito grande, porque eu vou vivenciar outras áreas, com certeza vai agregar não só para as pessoas que vão assistir, como para nós que estamos aqui no dia a dia, né, envolvidos no projeto. Então esse projeto ele é maravilhoso, né? Eu acho que ele vai proporcionar um nível de igualdade, né, digamos assim, né? Vai equilibrar um pouco a regra do jogo, né? Para as pessoas que estão começando agora, vão ter a oportunidade de vivenciar a história de pessoas mais experientes. E os que são mais, digamos assim, mais jovens, né, que estão iniciando agora, né, vão agregar também, né? Porque o jovem com experiente, a energia com a experiência, né? Eu até brinco, né? É o leão velho que já está ali, né, defendendo seu trecho ali, sua selva há mais tempo, e o leão novo está crescendo na juba e vai querer ocupar o lugar. Então é sobre isso, é sobre essa disputa saudável que a gente vivencia, né, no dia a dia, né, que a gente costuma dizer que a concorrência não nos torna inimigos, a concorrência nos propicia a evolução como profissional. Ô Alex, você que está nessa área aí há mais de 20, 25 anos na área de vendas, né? Eu tenho uma pergunta assim que o vendedor, ele é vendedor porque ele pode vender qualquer coisa, ou ele é um vendedor porque ele sabe vender aquele tipo de produto ou serviço? Délio, para muitos a venda é uma opção, é um meio de subsistência. Mas até para aqueles que têm só a venda como meio de subsistência, eles acabam levando isso como uma missão. Porque vender exige isso de você, né? Para você ter essa motivação de venda, você precisa ter isso como um objetivo. O processo de venda, para te profissionalizar como vendedor, independente do que você venda, se for até
um produto simples, uma solução simples, eu estou ali, preciso... E a venda é uma necessidade. Às vezes eu passo ali, o rapaz está vendendo uma caneta e ele vê que eu estou colocando a mão no bolso, ele, eu tenho uma caneta. Então ele percebeu a necessidade. Então, você tem que conhecer a si próprio, conhecer o mercado que você se predispõe, qual a concorrência e qual produto você está comercializando. Então, assim, quem vende o produto simples, ele vende o mais complexo. O princípio é o mesmo. O que vai mudar, obviamente, o conhecimento que você precisa ter para formatar a sua solução. E é isso que você vai observar bastante aqui. Existem aqueles vendedores assim, vou pegar carro e moto, certo? Tem vendedor de carro que ele só sabe vender carro. E moto ele não entende nada. Mas assim, a questão em relação a ser vendedor, falta mais assim do interesse realmente da pessoa? Às vezes, e isso é natural até em outras profissões, você cria uma expertise e ao longo dos anos se identifica também com um determinado segmento, que ali você se consolida em fazer apenas aquele segmento. Mas eu lhe digo, se a pessoa... E aí vai, não só da necessidade, mas também do desafio. E às vezes acontece isso, tipo, vou me desafiar. Ele vai vender moto, ele vai vender bicicleta, vai vender avião, vai vender como falar helicóptero. Aquelas pessoas girentas, né? Sim. As pessoas girentas. Então, topar que aparecer... Sim. É a solução, é como o Paulo falou, nós que trabalhamos com vendas hoje, principalmente nos dias de hoje, que você tem várias formas de negócio, passamos por um período de pandemia, vivenciamos o crescimento assim do e-commerce, né? E hoje os clientes, eu que já estou há bastante tempo, sempre fui mais a relação humana do dia a dia, de visita. Hoje os clientes já não dispõem de tanto tempo. Então hoje você tem a informação, ela é muito acessível. Então hoje o cliente ele tem alguma necessidade, ele pesquisa ali, ele vai na internet, ele vai pesquisar determinadas informações, ele já vai ter ali uma pré-formação de opinião. E aí é o que eu costumo dizer. Lá você vai ter, assim como fazendo aí uma comparação, um tempo na percepção dele para apresentar algo de complemento do que ele já viu. Então, às vezes você chega, é por isso que é importante você entender, você escutar, né? Você escutar, porque às vezes você chega para propor sem antes escutar, então você não vai conseguir propor, né? Eu vou exemplificar um pouco dentro do meu segmento. Eu trabalho sempre com os 5 sentidos. Eu saio, né? Eu ainda sou um vendedor de, assim comumente falar, bater sapato. Então, às vezes eu correr trecho. Então, às vezes eu paro o carro e eu olho assim, esse prédio ali, e vejo uma máquina dentro, aí vejo um galpão, aí tem um prédio ao lado. Então, o que é que eu faço ali? Eu me desconecto. Então, meus olhos eles vão percorrer todo aquele local e aí eu vou entender ali se trata-se de uma construtora, se é um locador, se ali simplesmente é uma garagem, se é uma oficina. Dito isso, aí eu vou fazer a minha primeira abordagem, vou me aproximar, né? Vou procurar me comunicar com alguém. Às vezes é importante, às vezes você fala assim, o cliente está aí, mas às vezes o porteiro sabe de mais informação do que às vezes o próprio cliente. Então você tem que percorrer toda a empresa. É importante que você faça esse caminho justamente para você entender a história, entender a necessidade. E quando você sentar para conversar com o cliente, você já vai ter, vamos dizer assim, quase que um diagnóstico. Você só vai escutar ele para você reforçar o que você já percebeu. E esse contato é o que gera confiança, o que gera empatia. Então, assim, o cliente espera isso de um profissional de vendas. E eu te digo, a imagem, e aí assim, isso é um fato, a imagem do vendedor não é a melhor imagem. Porque, como toda profissão, tem bons e maus profissionais. E muitas vezes alguém já passou por alguma experiência, né, que se sentiu enganado, e aí ficou com aquele sentimento que o vendedor só queria vender, e às vezes o cara, ele só queria ganhar a comissão dele, e não era o que eu precisava. Normalmente as pessoas pensam isso. Exatamente. Então você imagina, você conseguir quebrar essa imagem da impressão que o cliente tem no profissional. E aí vai muito para gerar credibilidade. Eu trabalho muito por circunstância em criar credibilidade, gerar empatia, propor solução, porque quem quer vender, não quer vender uma vez só. Eu não quero assim, eu sempre digo, eu perco uma venda, mas eu não quero perder um cliente. Então, assim, para mim, vender é importante, mas manter o cliente
é mais ainda. E é por isso que a gente fala de solução. Às vezes você fala assim, mas Alex, você vende máquina? Não, eu vendo várias soluções. Nem sempre é a máquina. Né? De repente, eu não vendi a máquina, eu posso vender um seguro, eu posso vender um consórcio. Né? De repente, ele tem uma máquina antiga lá que está precisando de uma manutenção, nós podemos atender, enfim. A solução necessariamente pode não ser nenhuma venda, pode ser um serviço, uma consultoria financeira. Poxa, Alex, eu estava nesse momento precisando abrir a conta em um banco, eu preciso de um crédito. Aí você, não, tem uma pessoa para te indicar, vou te orientar em relação a isso. E aí você cria a relação de confiança, você gera empatia. Né? E o relacionamento é assim, você vai construindo e aí você vai atingindo o nível de parceria e aí você tem credibilidade. E vai crescendo, vai crescendo. Exatamente. Então o cliente te vê com excelência, fala, não, e ele te indica, às vezes você chega lá, não, estou pensando em comprar, não é mais a marca. Já vê com outros olhos, né? Já não vê aquele vendedor que só quer vender, mas sim aquele vendedor tipo consultor que sabe o que está fazendo. Né? A Paula pode até pontuar sobre isso, como ela me conheceu, né, através do cliente. Né? Foi exatamente nesse sentido. E aí ele já foi dizendo, Paula, eu estou te passando aqui o número dele, fale com ele, ele me vendeu uma máquina aí há muito tempo, eu não sei nem onde ele está, mas procure ele porque eu sei que ele vai resolver. E aí foi realmente o que aconteceu. Né? E é sobre isso, é exatamente sobre isso. Eu tenho umas clientes que dizem assim, estou precisando de uma pessoa na minha casa para poder fazer uma faxina. Estou precisando de uma pessoa para passar ferro. Vou perguntar a Paula, porque a Paula se conecta com tudo. E é isso, mas por quê? A gente tem esse cuidado de estar solucionando o problema. E não significa dizer que naquele momento vai ser a venda do meu serviço, mas vai ser a conexão com um, com o outro. Né? E é isso, é esse poder que a gente tem de poder estar sempre fazendo o negócio girar. Comunicando, né? Comunicando. O vendedor ele tem que comunicar o que ele faz, né? Com certeza. E aí eu posso dizer para você, Délio, como eu já estou há bastante tempo, eu me considerava uma influência analógica. Eu falava do meu trabalho, mas eu falava do meu trabalho, eu não usava mídia social. Há 3 anos atrás, eu não tinha nem Instagram. Não usava Instagram, eu não gostava, eu falava, mídia, essas coisas. Hoje eu já entendo como algo extremamente necessário. Então eu comecei a fazer o trabalho. Senão a gente fica para trás. E hoje eu estou aqui, tendo a oportunidade de apresentar um podcast. Então é importante essa preocupação em relação à evolução. Entendeu? Então eu acho que é sobre isso. O Pode Vender, veja que o pouco tempo que a gente passou aqui, o quanto que a gente abordou. Imagina os programas que estão por vir. Você que está aí, que realmente quer consumir um conteúdo de qualidade, que pensa o que já é vendedor, sempre existe algo a aprender. E aqui é sobre trocar experiências. Então aproveitem. Isso aqui está sendo feito com pessoas que estão entregando o melhor de coração. Eu acho que é uma oportunidade para que todos, né, acompanhem, consumam esse conteúdo, porque pode anotar, viu? Vai ser um conteúdo que vai revolucionar o negócio. É isso mesmo. E para finalizar, não sei se vocês perceberam, mas já rolou 3 dicas aqui de estratégia de venda, viu? Poderosa, né? Poderosa. Já deu início, já os cortes, já partiu daqui. É isso aí. Bom, gente, é isso. Meu muito obrigado mais uma vez. E próximo encontro já vai ser com o primeiro episódio. Então, prepare-se aí, de hoje a 8, reforçando, dia 11 às 19 horas. Pode vender mais, né? Quadro Vendedores em Ação. Os convidados, durante a semana eu revelo, né? Beleza. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos aqui na abertura do primeiro podcast Pode Vender Mais. E estamos com uma convidada ilustre, doutora Daniele Ângelo. Seja muito bem-vinda, doutora. E hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre compliance. Doutora, eu já quero começar falando com você, te perguntando se é mito ou verdade que o compliance deve ser para grandes empresas ou não. O pequeno empreendedor também deve ter acesso ao compliance. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no primeiro programa de vocês, podcast Pode Vender Mais.
E em relação ao compliance jurídico, ele teve sua origem nas grandes empresas, mas é uma ferramenta muito importante para o pequeno empresário, né? Porque o pequeno empresário, ele, quando inicia no mundo dos negócios, muitas vezes ele não tem uma estrutura que vá ali em relação à parte financeira, em relação à parte de contratos e contabilidade, então ele acaba assumindo riscos. E esses riscos podem gerar grandes condenações e grandes multas. Então, quando você tem uma assessoria jurídica, né, que aplica um compliance, que o compliance é o quê? Pegar a realidade da sua empresa e deixar em conformidade com a lei. E quando você deixa a sua empresa em conformidade com a lei, você acaba fechando as portas, né, de problemas, de processos. Então, o pequeno empresário, ele acaba ali protegendo o seu patrimônio. E é importante por quê? Porque muitas vezes ele não tem um caixa grande. Ele não tem uma reserva que não vai fazer diferença, por exemplo, pagar uma sentença, uma condenação de R$40 mil. Perfeito. É isso mesmo. Eu, quando estou começando com os meus clientes um contrato, eu já tenho algumas perguntinhas básicas que eu vou lá. E aí, uma delas é justamente sobre essa questão, esse cuidado com o jurídico. Inclusive, aqui, o nosso podcast, para estar iniciando. A primeira coisa, quando eu sentei lá com o Alex para a gente fazer todo o planejamento estratégico desse podcast, uma das primeiras coisas que eu cheguei foi, não, nós precisamos estar resguardados juridicamente. Então, já sei a quem procurar, vou procurar a doutora Daniele, porque ela vai nos orientar da forma mais correta e preventiva. Eu vou trazer um exemplo simples, prático, de um cliente meu. Ele utilizava os próprios funcionários dele para poder demonstrar alguns resultados do serviço que ele presta. E aí, demitiu uma dessas funcionárias. E a funcionária voltou lá exigindo direitos, né, pelo uso da imagem dela. Com uma situação como essa, doutora, o que é que, se ele já tivesse agido antes de uma forma preventiva, o que é que poderia ter acontecido? Qual o tipo de documento que ele poderia estar utilizando ali para não passar por uma situação como essa? Pronto. Num programa de prevenção da assessoria jurídica, ele vai começar identificando os pontos de risco, para poder ir formatando os documentos essenciais para ir fechando a porta desses riscos. Então, aqui na relação trabalhista, como ele está usando a imagem do colaborador, precisa estar, por exemplo, já no contrato, essa previsão de que a empresa vai usar a imagem e que o funcionário concorda com essa utilização. Então, já começa a partir do contrato. Só que não é só falar que eu concordo que use a minha imagem. Precisa ter regras. Como é que vai ser utilizada essa imagem? E aí onde vem todo esse programa de deixar em conformidade com a lei. Porque a imagem hoje é um direito fundamental, super protegido. Sim. Então, você precisa regulamentar na sua empresa como é que vai ser essa utilização. Como nessa situação, a funcionária saiu. E aí, o que acontece com a imagem dela? Quem é o responsável por tirar essa imagem do ar? Como é que vai ser feito? Perfeito. Então, essas informações começam num contrato de trabalho, mas vão ser mais aprofundadas num termo específico de uso de imagem, por exemplo. Ou até mesmo, se for crescer mais, caminhar mais um pouquinho, no regulamento interno da empresa, por exemplo. Perfeito. E é muito comum, viu, doutora? Eu faço consultoria financeira, né? E eu vejo absurdo o número de empresários e empreendedores que não têm esse cuidado ou simplesmente utilizam aquele copia e cola dos contratos lá já pronto, dos termos que já são prontos. Mas esses termos que a gente consegue encontrar facilmente, eu posso estar adaptando dessa forma assim para qualquer tipo de negócio ou eu vou estar correndo algum tipo de risco também? Quando nós vamos comprar um sapato, vou dar aqui um exemplo. Vou comprar um sapato para mim, eu vou na loja, eu vou pedir o quê? Um sapato no meu número. Sim.
Se eu usar um sapato apertado, eu não vou aguentar. Se eu usar um sapato folgado demais, eu não vou conseguir caminhar. E é a mesma situação aqui nos negócios, nas empresas. O modelo da internet, eu falo que é um ponto de partida para que você tenha vontade e curiosidade de ir buscar outras ferramentas. Porque ele não vai ser totalmente ajustado para a necessidade da sua empresa. Perfeito. É um geral, mas que não vai prever todos os problemas que podem estar acontecendo e você nem sabe. Perfeito. E, de acordo com a sua experiência, né, a sua expertise no assunto, quais os erros mais comuns que os gestores cometem, né, no momento da contratação, de contratos com terceirizados, né, contratos com prestadores de serviço, inclusive até quando eu estou lá fechando o contrato, que eu mando o meu contrato para o cliente, tem alguns deles que tipo, tomam como surpresa. Paula, mas eu não costumo fazer contrato com os meus outros prestadores de serviço. E ficam até meio que com receio, né? Mas eu sempre trago essa importância. Eu disse, pois é, se não faz, é hora de fazer. E com todos, não apenas só comigo. E aí, como é que você pode trazer aqui essa questão, né, trazendo essa importância dessa regularização, vamos dizer assim, né, entre as partes? Estou aqui numa relação de prestação de serviço, duas pessoas jurídicas. Já é delicado porque existe uma linha bem fina entre uma relação prestador de serviço e relação colaborador CLT. Por isso, você precisa ter as regras dessa relação no papel, que é o contrato, para não cair na tentação e no risco de acabar misturando as duas relações. Então, o primeiro passo, eu não coloco nem como um contrato, mas é entender se realmente a sua necessidade para aquela atividade ali que está em aberto na sua empresa é um perfil PJ ou é um perfil CLT? Se é um perfil PJ, você sabe lidar com esse tipo de prestador de serviço na sua empresa, porque é completamente diferente. Sim. Então, quando ele fala que sim, que a gente faz toda essa análise, então, agora vamos para o segundo passo, que é o coração, que é elaborar o contrato de vocês, para deixar assim já bem definido que ali é uma relação de prestador de serviço com todas as regras. Não existe no mundo um relacionamento, uma relação que dê certo sem a definição de regras. Verdade. E aí, quando você não coloca essas regras no papel, você abre várias dúvidas, as pessoas acabam esquecendo. Mas não foi assim que nós conversamos. Então, por isso, é muito importante, né, primeiro analisar se realmente cabe aquela relação ali e depois ir formalizar no contrato. Perfeito. E você falou aí sobre o comportamento, né? A questão do comportamento, que a gente deve ter o cuidado com um PJ e um CLT. E é muito comum de confundir isso. Eu tenho alguns clientes no ramo de beleza, de salão de beleza. E aí, às vezes, elas querem se posicionar com o PJ, que está ali, como um CLT, né? E eu sempre trago esse alerta também. Tem que ter até esse tipo de cuidado, né? O comportamento de como você vai estar ali lidando com aquela pessoa no dia a dia, né? Isso é muito importante, para não passar esse limite. Existe uma forma correta de falar com o prestador de serviço e uma forma correta com um funcionário CLT. E com os clientes, como o compliance jurídico ele pode ajudar nessa relação do prestador de serviço com os clientes, né? Do empresário com os seus clientes? Como é que pode estar ajudando nesse sentido? Um dos pilares aqui do compliance é analisar os problemas que podem acontecer no relacionamento com o cliente. E daí nós começamos a analisar, dependendo do tipo, né, se for venda de produtos ou prestação de serviço, o que é que pode dar errado, para começar a revisar, por exemplo, no setor da beleza, que existem produtos, serviços com tickets altos. Existe um contrato objetivo, mas que garanta ali a segurança das partes? Quais são as regras, né, para poder prestar esse serviço?
como eu falei aqui, o exemplo da clínica de estética, permite reagendamento, permite devolução, então a gente começa a organizar essa Perfeito. relação com o cliente, para que ele não venha ter problemas, mas também dentro dos limites do nosso Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. E, doutora Daniele, para que essas leis, né, esses acordos fiquem bem claros, qual seria uma forma de um documento ou um contrato? O que especificamente poderia estar sendo... eu vou contratar a doutora Daniele para poder ajustar isso na minha empresa. Que tipo de documento seria esse, nessa relação do empresário com o cliente? Vou colocar aqui um exemplo simples, como você sugeriu aí, as clínicas de estética, que acontece muito, né? Qual seria o tipo de documento mais próprio para essa demanda? Para assegurar que a clínica não tenha problemas com o Com o cliente. cliente, exato. No ramo da estética, estamos mexendo com a nossa imagem. Sim. E dependendo do procedimento, pode vir algum problema que possa deixar alguma marca, enfim, pode ter algum problema ali por um erro na execução, por exemplo, Sim. ou do produto que foi aplicado. Então, é importante que tenha um documento chamado ficha de anamnese. Perfeito. Né, que esse documento, para quem não é da área, né, da beleza, da área da estética, é o que? É como se fosse um prontuário, uma análise do cliente, né, com todas as características e informações que a profissional precisa ter até para prever o que pode dar de errado e garantir que tudo vai andar em conformidade com a técnica que ela precisa aplicar. E se por acaso o cliente vier reclamar algo, ela vai ter um documento que está ali dando segurança para ela, porque vai estar todas as informações, inclusive com termos de responsabilidade sobre aquelas informações que o cliente deu. Perfeito. Então, É o muito coração, bom, né? né? É o coração, é verdade. Se não quiser ter prejuízo financeiro, então já procure a doutora Daniela para poder já deixar Porque, tudo regularizado. Cada ramo tem sua particularidade, Sim. né? Para estética é esse, mas de repente para nós prestadoras de serviço, Sim. né? Eu tenho o quê? O que é que dá segurança tanto para mim quanto para o meu cliente? É o meu contrato de prestação de serviço. Sim. Né? No seu caso, também. Sim. É o contrato de prestação de serviço e dali a gente vai identificando dentro do seu universo e do meu universo o que é que a gente pode prevenir com as regras. Perfeito. Agora eu vou te pedir, você tem como compartilhar conosco um exemplo prático que você já tenha, né, vivenciado, que por falta do uso do compliance judicial, essa empresa, essa pessoa sofreu alguma consequência financeira, né, que doeu lá no bolso dele? Nós tem aqui muitas, na verdade, infelizmente. Só fugindo um pouquinho, mas hoje a porta de entrada para que o empresário venha pensar em prevenção, infelizmente, vem através de um primeiro processo e uma primeira condenação. Infelizmente. E vou dar um exemplo na parte trabalhista mesmo, né, para você ver a importância. Era uma empresa pequena, certo? E aí existia uma confusão na equipe. 2 colaboradores entraram em atrito, então o empresário fez o quê? Chamou, aplicou justa causa em um e o outro permaneceu na empresa. Foi um atrito grave, onde todos participaram. Então, quem foi demitido por justa causa entrou com reclamação trabalhista. Sim. E aí o juiz reverteu. Por quê? Porque não houve um cuidado no planejamento dessa demissão por justa causa, por exemplo. Então, como o compliance ele vem, a assessoria jurídica vem para ir facilitando também a gestão nesses pontos e trazendo segurança, ficou faltando ali seguir regras e ter também regras internas de convivência que pudesse validar e fortalecer essa justa causa. Sim. E não foi uma condenação pequena, foi uma condenação alta
E eu dei um exemplo até no início de 40 mil, mas aqui passou um pouco mais de 40, porque tem toda também uma parte moral, além Sim. das verbas trabalhistas. E um déficit dentro da empresa pode trazer uma consequência, assim, devastadora, né? Porque para uma empresa estar com um caixa seguro de um pouco mais de 40 mil por conta de um processo, pode ser justamente a causa do fechamento Sim. dela, né? Sim. Infelizmente. Eu já tive clientes que, no primeiro momento, faliram, fechou a porta mesmo, Sim. literalmente, porque ele começou a chamar pessoas para trabalhar com ele, um espaço pequeno, uma empresa realmente pequena, Sim. né? Só que aí ele não registrou. Certo? E aí essas pessoas, quando começaram a sair, todas foram para a justiça reclamar seus direitos. Então, ele não teve outra alternativa senão fechar as portas. Aí. Doutora, e de que forma o compliance pode contribuir para melhorar a imagem e a reputação da empresa, né? De que forma que isso pode trazer uma contribuição para a empresa? A empresa, quando ela começa a investir em cuidados com a documentação dela, no relacionamento com o cliente, no relacionamento com o seu colaborador, ela acaba também fazendo uma propaganda positiva. As pessoas começam a olhar para essa empresa de uma forma diferente. Sim. Por exemplo, você chegou num salão de beleza para fazer um procedimento de mechas e ali você já é atendida com todas as regras que você precisa saber. Você já sabe todo o procedimento que vai acontecer no seu cabelo. Você tem um atendimento diferenciado, se sente segura e você acaba o quê? Fazendo uma propaganda positiva do espaço e do serviço. Perfeito. Então, quando você não tem esse cuidado, você acaba deixando brechas para a cliente, em vez de falar bem de você. Sim. E até mesmo hoje nós temos o Google, né? Para deixar os Isso. comentários das empresas e chegar lá uma avaliação negativa. Eu costumo, inclusive, dizer para os meus clientes que isso traz um posicionamento dele maior no mercado. Que ele vai levar mais segurança. A visão, né, do cliente dele ao olhar ali, caramba, essa empresa de fato é organizada. Né? E aí já vai elevando até o ticket dele. Porque o ticket que ele está ali elaborando são formados por vários fatores. E isso faz com que até vá elevando. E na parte trabalhista também tem esse fator positivo, porque as pessoas começam a olhar para sua empresa de uma forma que ali eu tenho certeza de que eu não vou sofrer porque eles vão seguir a lei. Ali eu tenho garantia de que eu vou realmente trabalhar e receber, eu tenho garantia de que vai seguir o sindicato, eu tenho uma garantia de estar num lugar que está se preocupando comigo. Sim. Então você começa a ter algo que hoje é muito precioso para as empresas e quem contrata sabe, começar a reter de verdade os seus colaboradores, porque está num ambiente seguro. Verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que muita gente faz para mim. Sim, Paula, mas essa contratação aí, é verdade que é um custo ou um investimento, né? Ah, mas aí eu vou ter essa despesa, eu vou ter um contrato mensalmente, vai ser mais uma despesa que eu vou ter ali dentro do mês. Mas vamos desmistificar isso agora, doutora. E fala um pouquinho aí sobre justamente, né, tirar esse peso de ser um custo e enxergar como um investimento ter uma contratação de uma assessoria jurídica. O pensamento é justamente esse. É um investimento. É um investimento que você vai ter um retorno a curto e longo prazo. Hoje, se chegar um processo na sua porta, você vai ter que gastar para contratar um advogado, vai ter que gastar porque provavelmente você não seguiu o que deveria e vai vir uma condenação. E esse valor é muito maior do que uma assessoria, um pacote de assessoria.
É verdade. Às vezes eles não querem, assim, nem buscam saber. Quando eu estou nesse processo, né, nesse início de apuração, eu costumo dizer, você nem buscou saber qual que é o valor. E já Isso. fica criando um tabu, achando que é algo muito fora da realidade. E aí depois eu sou sua cliente também e posso garantir isso, né, que existem vários pacotes, existem várias situações que vai estar de acordo, né, com a modelagem ali da empresa, Isso. do perfil, não é, doutora? Você pode certificar mais isso daqui para o pessoal de que existe algo personalizado de acordo com a demanda de cada um. Com certeza. Hoje, lá no nosso escritório, antes de montar até mesmo o orçamento, a gente tenta entender ali, mais ou menos, a necessidade daquele cliente no primeiro ponto, para poder ofertar um plano que faça sentido para ele. Perfeito. Não existe mais aquele pacote de assessoria, aquela assessoria que ficava esperando o problema aparecer. A nossa assessoria é justamente para o problema não aparecer. E quando a gente mostra os valores e os pacotes para um empresário que não teve essa vivência, essa experiência antes, ele, eu pensei que era um valor completamente diferente. Quando não é. Quando não é. É. E agora eu quero deixar um recadinho aqui especial para você que está nos acompanhando. Doutora, fala um pouquinho só, qual o primeiro passo prático que esse empresário que está aqui conosco, que está nos acompanhando, ele pode, né, dar para ter essa assessoria, para ter esse cuidado, ter toda essa proteção dentro da empresa, dentro do negócio dele? Pronto, o primeiro passo é procurar um profissional que seja realmente especialista em assessoria para empresas e principalmente as pequenas empresas, que isso faz diferença, conhecer ali a realidade jurídica para esse cenário. E com esse profissional, né, já o segundo passo, na verdade, né, é realizar uma análise de riscos para poder traçar ali os pontos urgentes que vai começar a iniciar um plano de ação para esse empresário. Então, Perfeito. Começamos por aí. Perfeito. Então já ficou o recado, já ficou o direcionamento aqui para você. E aí, doutora, eu peço para que, já quero te agradecer, né, por esse momento tão rico aqui de conhecimento, que de fato muitas vezes as pessoas não têm acesso a essas informações, e são informações básicas para você começar a trabalhar de uma forma segura dentro do seu negócio. E aí eu peço para que você deixe aí os seus contatos, o seu @ as suas redes sociais, para que quem puder, quiser já, né, começar a te seguir e te procurar para maiores informações. Pronto. Bom, meu Instagram profissional é Daniele, com 2 L's, angelo.adv. Perfeito. Certo? O telefone é o 799-9902-2886. Muito obrigada mais uma vez e foi uma honra estar aqui com você nessa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu falo que a minha missão, não só minha, mas também do escritório, é levar conhecimento, né? Mas, acima de tudo, proteger o caixa do pequeno empresário. Com esse Perfeito. conhecimento, né? Perfeito. Obrigada. Obrigada.